Boa noite a todos. Alguém vindo na casa pela primeira vez? De qualquer forma, bem-vinda. Todos bem-vindos novamente. Meu nome é Fernando Toledo e eu vou trazer a preleção da noite de hoje com o tema Trabalhadores da Última Hora. Mas antes disso, eu convido a todos que juntos comigo façamos uma pequena prece para preparar os nossos corações, o ambiente, para que nós possamos fazer a preleção. Então vamos sentindo a presença do nosso anjo guarda, imaginando à nossa frente, em nossa tela mental, a figura meiga de Jesus Cristo, o nosso irmão, o nosso mestre, Ele que nos ampara, Ele que nos conforta, junto com a Mãe Maria, ela que foi responsável pela vinda de Jesus ao nosso planeta. Maria, carrega-nos no colo também, envolva-nos com o seu manto azul de luz, de paz, de amor, nos conforta, como uma verdadeira mãe pode fazer ao seu filho, envolvê-lo, acariciá-lo, fazer com que ele se sinta seguro em seu colo. E também nós pedimos a Jesus que Ele também continue a nos amparar, a nos envolver, fazer com que nós consigamos trazer à luz do Evangelho segundo o Espiritismo todos os seus aprendizados. E nessa noite, mais uma vez nós aqui reunidos em seu nome, mas Ele disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria presente, tendo a certeza da sua presença, nos confortando, nos trazendo paz, fazendo com que nós continuemos na nossa jornada evolutiva, fazendo com que nós continuemos confiantes na sua companhia. Pedimos agora, Jesus, querido Mestre, querido amigo, que nos eleve até a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que tudo vê, aquele que tudo permite. E diante de Deus Pai, nós vamos fazer aquela oração que Jesus nos ensinou. Sabiamente, Ele coloca essa oração do Pai Nosso no Sermão da Montanha. E ela assim inicia: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bem-vindos também os que nos acompanham pela rede social do Facebook, e dando um recadinho para quem quiser ver as preleções anteriores, está no Facebook da ceia. Desculpe, também no YouTube da ceia. Então nós temos no Facebook, agora nós estamos transmitindo ao vivo, e ela fica gravada, assim como todas as anteriores, no YouTube. Quem quiser acessar depois de ver através dos temas que foram apresentados no YouTube. Mas o tema da noite de hoje, então, será Trabalhadores da Última Hora. O tema, ele parece ser um pouco complexo, mas eu sugiro, então, que quem puder depois pegar no capítulo 20, que é onde está os Trabalhadores da Última Hora, e ler o capítulo todo. Porque o que acontece? Nos 20 ou 30 minutos que nós vamos ficar aqui, vai ser difícil explanar tudo sobre o tema. Então, nós vamos elencar aqui uma boa parte do que é o principal desse tema da noite de hoje. E nós vamos pegar a parábola dos trabalhadores da vinha, que é o mesmo tema do Evangelho. Ele só está de uma forma um pouco mais didática, uma forma mais clara de dizer. Parábola é uma história inventada para comparar com aquilo que Jesus queria transmitir ao público, mas ele comparava as coisas do dia a dia com aquilo que ele queria transmitir. E Jesus
ele era um exímio, um contador de histórias que eu, pelo menos, gosto bastante das parábolas. Elas são bastante claras, mas, ao mesmo tempo, elas não sendo claras, ela dá oportunidade para que nós temos uma interpretação diferente. Agora, o que dá para notar nas interpretações é que todas elas são sempre para o lado positivo das coisas. Embora às vezes dá uma chamada de atenção, mas ela sempre traz o lado positivo das coisas. E Jesus, então, ele conseguia, com a ilustração e a comparação que ele fazia, os episódios do cotidiano, do dia a dia do pessoal à época, há mais de 2000 anos atrás. Então, era comum ele fazer essa comparação para facilitar o entendimento do que ele queria transmitir. E transmitir com uma verdade, com uma sintonia com tudo que ele queria falar. Nós hoje temos o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras para nos auxiliar. Mas ele tinha as palavras. Então, inteligentemente, ele fazia essa comparação. É o que nós vamos fazer hoje aqui. Mas, trabalhadores, né? O trabalho foi uma coisa que, há muito tempo, principalmente na Roma Antiga, os escravos não eram tidos como pessoas nobres. Então, trabalho não era coisa para homem, trabalho era coisa para escravo. Todos aqueles que realizavam o trabalho, não sendo escravo, também não era de bom tom dizer que era trabalhador. Muito pelo contrário, né? Nós sabemos que o trabalho dignifica o homem. Porque o homem, desde a idade da pedra, a idade antiga, ele teve que sair para trabalhar, para caçar, para preparar as coisas, para se proteger, para proteger familiares, a partir do momento que ele começou a se socializar. Então, o trabalho, de fato, eu já falei, né? O trabalho dignifica o homem. Uma colocação no Livro dos Espíritos, a questão 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Para clarear um pouco do que nós estamos falando aqui. A resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec: por ser uma consequência de tua natureza corpórea, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, quando se fala em trabalho, é de fato dignificante, porque nós estamos aqui encarnados e temos que trabalhar. Não significa que quando nós chegarmos de volta ao plano espiritual, nós não vamos trabalhar. Desde o engano que diz que vai lá tocar pinha, viver no meio dos anjinhos, né? Ou trabalhar bastante, se nós não formos merecedores daquilo que nós fizemos aqui. Para ajudar a ilustrar, também o capítulo 18, muitos são chamados poucos os escolhidos. Esse capítulo, ele conta a história de um rei que queria celebrar o casamento dos filhos dele e pediu para que os servos saíssem para convidar as pessoas. Mas ele direcionou esse convite, né? Mas a maioria não aceitou. Então, o que ele fez? Ele pediu para que dessem cabo de todos aqueles que não aceitaram o convite. Então, ele pediu para que convidasse agora todos. Saiu em praça pública e convidou todo mundo. Muitos, mas muitos vieram de fato para o banquete de casamento. Mas, no decorrer da festa, o rei percebeu que tinha muita gente que não estava com a veste adequada para o casamento. Né? Naquela época tinha isso. Há bastante tempo atrás, né, nós tínhamos que ir ao casamento, principalmente padrinhos, com paletó e gravata ou com roupa social. Muitos casamentos, às vezes, tinha lá no convite traje social ou esporte, mas não poderia ser qualquer vestimenta. E o rei também viu. Mas qual é o exemplo que esse capítulo dá com relação a esse muitos chamados poucos escolhidos? O rei manda que essas pessoas sejam retiradas, as que não estão com a veste adequada. O que ele quer dizer com isso no exemplo do Evangelho? As pessoas, elas não tinham essa vestimenta adequada, elas não estavam com o coração preparado, que é o que quer transmitir essa lição do Evangelho. Não simplesmente a indumentária em si, né? A roupa em si,
mas as pessoas que foram convidadas para a realização daquele evento não estavam com o coração puro, não eram preparadas para ouvir as palavras que tinham que ser ditas. Tem também uma comparação aqui que eu quero colocar, que é quando as fábricas, principalmente, elas colocam lá na porta uma tabuleta solicitando funcionários. E ela coloca o quê? Aquilo que o funcionário vai ter que se adequar, o que ele vai fazer, né? Qual é o cargo que ele vai ocupar. E o exemplo que se dá é que não se apresentam pessoas com a indicação adequada para aquele serviço que ela está se propondo a fazer. Então, poucos são os que, de fato, cumprem as exigências do emprego. Assim como também o rei queria que todos aqueles que foram convidados para o casamento não se adequavam àquilo. Também no capítulo 17, do item não se pode servir a Deus e a Mamon, tem um jovem que chega para Jesus e pergunta numa das reuniões, né? O que é preciso para eu ganhar a vida eterna? E Jesus fala, cumpra os 10 mandamentos. Mas isso eu cumpro desde a minha mocidade. Quais mandamentos devo cumprir? E Jesus elenca lá, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar pai e mãe, não trair, não roubar, não matar. Eu sempre gosto de colocar, se nós cumprirmos o primeiro, não precisa de todos os outros. Que na verdade, no tempo de Moisés, eram 613 os mandamentos. Tinha de tudo, até para lavar as mãos antes das refeições. O povo precisava do direcionamento de tudo. Mas eu penso que se cumprir o primeiro dos 10, quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não trai, quem ama respeita o pai e a mãe. Então vejam, esse jovem, ele pediu para Jesus então, o que era para fazer? E Jesus falou, cumpre os 10, ele já cumpre. Então, faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, entrega para os pobres, vem e me segue. Ele fez um convite para o jovem, para que o jovem seguisse. Mas o jovem saiu triste, cabisbaixo e não vendeu nada, porque ele tinha muitas posses. Ele não conseguiu se desapegar, principalmente da matéria. Mas nós vamos entrar de fato agora, então, no tema do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E isso eu peguei no livro Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibar Schutter, que é praticamente o mesmo tema, os trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e feito com que os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca de a hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados, e disse-lhes, ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, cerca de meia hora, na sexta hora, e na nona, e fez o mesmo. E cerca de a 1/10 hora, saiu e achou outros lá que estavam também, e perguntou-lhe, por que estáis aqui todo dia desocupados? Responderam-lhe, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes, ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado o que tinha sido assalariado cerca da 1/10 hora, receberam 1 denário cada um. E vindo o primeiro, pensavam que haviam de receber mais. Porém, receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem, murmuraram contra o proprietário, alegando, estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles, meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-se embora, pois quero dar a este último tanto como a ti.
Não me é lícito fazer que me apraz o que é meu? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A parábola está, então, nesse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Analisando, então, essa parábola, que versa bem e exemplifica bem o que significa trabalhadores da última hora, a princípio, eu já fiz esse tema no começo do ano. E quando nós pegamos os temas para nós desenvolvermos, pensei, vou pegar o tema, né? Saiu tudo diferente. Quando nós estudamos, nós percebemos que tem muito mais coisas para serem colocadas, muito mais coisas para serem exemplificadas. Saiu boa parte do que quer dizer o tema. Mas eu percebi que muita coisa que eu não tinha colocado na outra, coube agora aqui. Não só pelo tema abrangente em si, como também pelo momento que nós estamos passando. Né? O exemplo que eu dei do trabalhador da fábrica, hoje está bastante difícil. Quem tem empregados, quem trabalha também, está difícil de conseguir mão de obra. Essa parábola também, ela lembra os chapas. Eu não sei se ainda tem hoje. Quem viaja de manhãzinha, tem aquele grupo de trabalhadores voluntários nas estradas? Tem. Mas os chapas, a parábola diz isso. Os chapas estavam lá na praça esperando para ser chamados. Então, vejam, a parábola dita por Jesus há muito tempo, olha como é atual. Mas, voltando então à nossa parábola. O pai de família, aqui no caso, cito na parábola, é Deus. Por quê? Ele sendo o pai, ele vai, busca e convida os trabalhadores. Ele não perguntou para nenhum deles o que fazia, o que sabia fazer, mas ele sabia a capacidade de cada um. O sair de madrugada que ele coloca aqui é o que a maioria de nós faz ou fez, né? Quem trabalhou levantou cedo, né? Não tem aquela de que Deus ajuda quem cedo madruga, levantando cedo aproveita-se melhor o dia. É isso? Então, sair de madrugada. Ele também tem essa aqui, é prioritário para Deus fazer com que o plano espiritual possa também acolher todos esses que estão perambulando. Não só os encarnados, como os desencarnados também vão ver o exemplo que está sendo feito. A vinha somos nós, a humanidade. É um campo de aprendizado muito vasto. Porque a vinha, aqui, a vinha é um vinhedo. Não vamos achar que simplesmente é chegar lá e apanhar os cachos de uva. Alguém já podou, alguém já regou, alguém já matou bicho, pulverizou, o que tinha que fazer, depois apanhou, colocou lá no cesto, todo aquele processo. Então nós, como humanidade, somos a vinha. Muita coisa tem que ser feita, muita coisa está sendo feita. Então vejam a importância do dono da vinha, Deus, nos colocando essas nossas tarefas. Obreiros que chegaram na primeira hora são os espíritos que contam com um número maior de encarnações. Eles já são, digamos, experientes, não são aprendizes. E eles souberam aproveitar as sucessivas encarnações pelas quais eles já passaram. Os trabalhadores contratados posteriormente, que são das últimas horas, né? Nós percebemos que a cada hora ele saía para convidar um grupo, até que ele convidou a 1/10 hora, às 5 horas da tarde. Às 6 da manhã, às 5 horas da tarde, foram os sucessivos convites que ele levou os trabalhadores. Então, em todas as horas ele conseguiu o trabalhador, até a 1/10 hora, que eles trabalharam das 17 às 18, uma hora só, receberam um denário, o mesmo que recebeu aquele que entrou às 6 da manhã. Por isso que a parábola parece ser um pouco complexa, um pouco injusta. Nós estamos percebendo que não é assim. Né? Então, os trabalhadores contratados posteriormente são aqueles que já passaram por experiências anteriores. E os que foram contratados na última hora também. Essas experiências que eles
passaram são como aquilo que nós colocamos no começo, né? Se não fosse essas experiências, nós seríamos ainda crianças espirituais, adultos no corpo, mas na inteligência crianças. Por isso, todas essas nossas jornadas, cada um que nós temos, é para aprendizado e evolução. O pagamento ajustado, agora que vem o pesado da coisa. Ele deu um denário. O denário é um dinheiro, uma moeda, né? Que era o dinheiro da época. E um denário para aquele que trabalhou 1 hora e um denário para todos os outros. Porém, aqueles que receberam a mesma quantia ficaram insatisfeitos e acharam que teriam direito a receber mais porque tinham trabalhado mais horas. E o interessante e a bondade desse senhor da vinha, esse pai de família, que ele chega para um deles que havia reclamado, né, que tinha trabalhado mais e reclamado, ele diz assim: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que teria 1 denário pelo seu trabalho? Sendo assim, toma o que é seu e vai-te. Ou não posso fazer uso daquilo que é meu? Né? Então, vejamos, foi combinado. Ninguém falou que ia trabalhar por hora. Era 1 denário para a tarefa. Então, aí nós entendemos que aqueles que chegaram antes, os das primeiras horas, foram aqueles que, experientemente, deveriam ter entendido que eles estavam ali para auxiliar. E a vinha do Senhor é para todos. Como também nós podemos ver a parábola do filho pródigo, ilustra bastante essa inveja. Para quem se lembra da parábola do filho pródigo, é aquela em que um pai tinha 2 filhos e um deles, o mais jovem, pediu parte da herança e queria ir embora viver a vida dele. O pai pegou, dividiu a herança, deu o dinheiro, o rapaz foi embora viver a vida. Só que o jovem inexperiente acabou com tudo e ficou lá, quase que escravo, comendo comida de porcos. Mas ele se arrependeu e voltou para casa. Quando o pai viu que esse moleque estava voltando para casa, ele mandou matar o melhor e o mais bonito da roda para o moleque comer. Visto isso, o irmão mais velho, que ficou lá, dando duro, né, se revoltou, achando que ele, o irmão que voltou, não merecia ser acolhido de volta. O pai desses 2 meninos não representa Deus também. Deus não desampara ninguém. Todos os seus filhos, quando voltam para ele, são bem recebidos. Nós somos recebidos de volta por Deus. Então veja, a inveja do irmão, que viu que o outro se perdeu na vida, voltou e o pai abraçou, acolheu, ele ficou queimado. Mesma história do pessoal que trabalhou mais horas e se queixou. E o que diz o dono da vinha? Eu não combinei com você? Eu estou te dando aquilo que eu combinei. E, justo por justo, eu estou dando o que é meu. Ou eu não posso fazer isso? É o que ele quer dizer. Então, vejamos a comparação das parábolas, dos capítulos do Evangelho. Sempre Deus se coloca à nossa disposição. Sempre Ele está ali para nos acolher. Tanto aquele garoto que cumpria os 10 mandamentos, que teve a oportunidade de seguir Jesus, trabalhar com Jesus. Jesus nunca carregou a cruz de ninguém. Ele exemplificou e convidou: vem e me segue. Então, essa parábola do filho pródigo esclarece bastante também o fato de a inveja que o irmão teve do outro, que o outro foi bem acolhido. E os trabalhadores ali que trabalhavam mais se invejaram daquele que trabalhou mesmo e recebeu a mesma quantia. Então, dá para entender agora o porquê dos trabalhadores da última hora. Não é uma coisa injusta. E o trabalho que se refere aqui é para um trabalho feito com qualidade e não com quantidade. Podemos pensar assim: aqueles trabalhadores mais experientes que chegaram na 1/10 hora, 17 horas, né? 1/10, 11 em italiano, 1/10. Então o que acontece? 17 horas, das 6 da manhã até as 17 horas, todos foram trabalhar e os últimos receberam uma coisa. Quem nós podemos exemplificar então que trabalhou e que
nos deixou muito ensinamento. Vamos tirar um pouquinho aqui, Jesus de Nazaré. Esse é o concurso. Né? Allan Kardec, ele começou a trabalhar para a divulgação da doutrina aos 51 anos de idade. Aos 65 ele desencarnou. Então ele ficou trabalhando todos esses 14 anos para montar pelo menos as obras básicas e outras questões. Mas esse período ele criou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, na ordem, tá? O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E não recebeu praticamente nada por isso. Assim como um outro Chico, né? O Chiquinho Xavier, que tem mais de 418 obras, fora outras que ele psicografou que não viraram livros. Mais de 418 obras, e ele não ficou com um tostão. Ele doou tudo o que ele recebia para as instituições de caridade. Não é um exemplo de trabalhador da última hora? Temos o nosso Chiquinho, né? Francisco de Assis, que também abandonou entre aspas, né? Mas ele deixou a sua família porque ele não concordava com tudo aquilo que o pai tinha como um mercador de tecidos, e ele mantinha escravos na fábrica para conseguir mais produção e vender esses tecidos. Ele não concordando, então ele foi em praça pública, tirou toda a roupa e disse também que a partir de hoje eu não levo mais o nome de Bernardone. O nome dele era Pietro de Bernardone, né? Depois Francisco de Assis. Mas ele deixou tudo para ir viver no meio dos leprosos, dos pobres, só com a roupa do corpo. O grande desapego que o jovem, aquele dos 10 mandamentos, não conseguiu, mas teve oportunidade durante todas as suas encarnações. Agora, todos eles souberam, então, aproveitar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor. Chico Xavier, Francisco de Assis, Maria Teresa, a quantidade de nomes que nós poderíamos colocar aqui é muito grande em relação a todos aqueles que deixaram os próprios nomes, deixaram tudo que tinha para servir ao próximo. Nós estamos a caminho disso também. É só começar a observar um pouco mais aqueles que nos rodeiam. Não só amigos e familiares, muitas das vezes nós temos estranhos. Justo naquele momento tem alguém pedindo ajuda, parece ser um momento que agora não posso. Mas exatamente nesse momento nós estamos sendo testados. E fazer a hora que é fácil, a hora que você tem dinheiro na mão, a hora que você tem alguma coisa para doar, é fácil. Você vai doar alguma coisa que te falta, como aconteceu com o óbolo da viúva. Todos chegavam lá com um monte de moedas e jogavam lá no gasofilácio. O gasofilácio era uma caixa de metal, onde todos faziam as suas doações. E os ricos, os doutores da lei, chegavam com um punhado de moedas e jogavam. O que fazia numa caixa daquela? Barulhão danado, né? As moedas batendo. Olha quanto ele doou. A pobre viúva chegou com 2 moedinhas. É a única coisa que ela tinha. Jogou lá. Olha o convite que ela recebeu para ajudar o próximo. Então nós, a todo momento, estamos sendo convidados para trabalhar na vida de Deus. Então, o Pai, pelo menos dos 2 capítulos que eu falei aqui, é Deus. Deus nos convidando para que nós sejamos os seus trabalhadores. Podem ser os da última hora, não tem problema. Então, há muitas reencarnações, o Senhor nos chama para trabalhar na sua vinha e nós não aceitamos. Agora só nos resta essa última hora para conseguir chegar com o mesmo mérito daqueles que já haviam atendido ao Mestre. Não é pela economia nem pela política que se realizará a obra de regeneração da humanidade, mas pelo cristianismo puro e abnegado. Estamos sendo julgados pela quantidade da reforma que fazemos em nós mesmos, a cada dia rumo à cristianização plena. Deus nos reconhece pelo número de aflitos que consolamos. Por isso, o verdadeiro espírita assume responsabilidades, mas agradece e sente convocado para trabalhar mais.
Então, que Jesus, o nosso Mestre, Ele continue a nos intuir, a nos amparar em tudo aquilo que nós estamos propostos a fazer nessa nossa atual jornada. Que nós sejamos os seus verdadeiros seguidores, os seus trabalhadores da última, da primeira, de qualquer hora que sejamos chamados. E que Ele possa continuar nos abençoando. Então, mais uma vez, de olhos fechados, nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, realizando mais uma troca, realizando mais uma noite de ensinamento contido nas obras, principalmente as obras de Allan Kardec, onde a doutrina espírita nos esclarece muito, embora o título Espiritismo das obras básicas faz com que tudo aquilo que Jesus, como sendo a segunda revelação, nos deixou há 2000 anos, foi codificado por Allan Kardec. E esses ensinamentos, claramente contidos nessas obras, faz com que, de nossa parte, sejamos aqueles que, com esses ensinamentos, possamos seguir em frente, fazer com que cada dia nos tornemos melhores, cada dia nos tornemos aqueles que seguirão os passos de Jesus por muitos e muitos anos. Que assim seja. Gratos a todos pela presença, aqueles que estão em tratamento, podem aguardar. Quem quiser conversar, tiver alguma dúvida, nós temos o pessoal para achar.